a todos. Para você que é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. E se você está novo aqui e ainda não se inscreveu, curta, comenta, compartilha. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo. Bom, hoje estou trazendo a segunda mensagem do estudo que eu estou fazendo com vocês, que é sobre nós estarmos no centro da vontade de Deus. E hoje o título da mensagem é 7 passos para você estar no centro da vontade de Deus. Ou seja, que não vai ser só 7 passos, vai ser conselhos para você permanecer firme na vontade de Deus. E em primeiro lugar, eu gostaria de falar como entender a vontade de Deus. Como é o seu ponto de vista em entendermos a vontade de Deus? E eu quero compartilhar um versículo onde Jesus disse o seguinte, em João 17:7. Já tenho conhecido que tudo quanto me destes provém de ti. Ou seja, Jesus estava falando o seguinte, olha, tudo que o Pai me deu, tudo que o Senhor me deu, Pai, eu sei que provém de ti. Então é importante você saber que tudo que Deus te dá provém dele. E, em primeiro lugar, quando entregamos tudo nas mãos de Deus, o Espírito Santo nos revela a sua vontade mediante a sua palavra. Em Efésios 1, versículo 9 ao 10, a Bíblia diz o seguinte: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu conhecimento que propusera em si mesmo, de tornar a congregar com Cristo todas as coisas, na dispensação, na plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Ou seja, é um mistério da sua vontade que é revelado mediante o Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que nos revela. É ele que nos faz compreender a vontade de Deus. Em segundo lugar, como fazer a vontade de Deus? No primeiro vídeo eu falei sobre como você descobrir. E ali está tudo certinho, então presta atenção. Assista o vídeo se você ainda não assistiu. Em primeiro lugar, não podemos andar na carne e no espírito ao mesmo tempo. Jesus nos perdoou da lei do pecado e da morte. Jesus é a liberdade do pecado e do mundo. A carne pertence ao diabo. Ou seja, uma pessoa ela não pode pisar no mundo e pisar na igreja ao mesmo tempo. Isso sim acontece, mas eu estou falando no modo de viver mesmo. Não assim de você pisar na igreja mesmo. Mas eu estou falando no modo de você viver. Você não pode viver pela carne e pelo espírito. Você tem que viver ou pela carne ou pelo espírito. E eu te aconselho a viver pelo espírito. E em Romanos 8, do 1 ao 4, o apóstolo Paulo fala muito bem sobre isso. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo o pecado, mas segundo o Espírito. Ou seja, a justiça de Deus cumpriu em mim e cumpriu em você, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. E permaneça firme, não andem segundo a carne, porque a carne e os seus desejos é passageiro, mas o Espírito é eterno. E em terceiro lugar, como conhecer a vontade de Deus? Como eu disse, eu trouxe um vídeo e lá estarei explicando mais especificamente. Em primeiro lugar, a vontade de Deus será estabelecida quando nós entregarmos a Deus as nossas próprias vontades. Em Gálatas 5,16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Ou seja, vocês andam em espírito, vocês não satisfarão os desejos carnais. É importante você fazer isso. Em quinto lugar, é importante ser feita a vontade de Deus. Perdão, gente, em quarto lugar, não é difícil entender a vontade de Deus. É bom você saber que não é difícil você compreender. E em primeiro lugar, a vontade de Deus não é difícil de se entender. Se nos faltar sabedoria, pedimos a Deus e Ele nos dá. Em Tiago 1, versículos 5 e 6, a Bíblia é clara. E se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá, liberamente, e não lança em rosto a ser-lhe dada.
Peça com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Ou seja, é necessário que, tipo assim, você fala assim, mas eu não entendo a vontade de Deus, será que eu vou entender? Se você não entende, basta você pedir sabedoria e crendo, não duvide, porque Deus, Ele dá tudo o que necessitamos. Então, se você fala, Deus, eu creio que o Senhor é capaz de me dar, me dê sabedoria para mim poder compreender, meu Deus, Ele vai te dar sabedoria. E agora, em quinto lugar, é importante ser feita a vontade de Deus, então seja feita a vontade de Deus. Em primeiro lugar, o poder da oração vem quando nós entregamos a nossa vontade a Deus e vivemos a sua vontade. E em 1 João 3,22, o discípulo João foi claro. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Ou seja, aqueles que andam segundo a verdade de Deus e não andam segundo a carne, esses pedirão o que quiser, porque Deus dará. Então, é importante nós fazermos a vontade de Deus. Em sexto lugar, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Em primeiro lugar, quando nós rendemos de toda a nossa vontade a Deus, não teremos arrependimentos, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável, em todos os sentidos. E em Romanos 12, do versículo 1 ao 2, o apóstolo Paulo fala o seguinte: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que se apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, Paulo ele falou, não conformeis com este mundo, não conformeis, não vivam pela carne, porque a carne é temporária, o que Deus tem para nos oferecer é eterno. Então você precisa, às vezes, abrir mão dos seus desejos carnais para você experimentar a vontade de Deus. Vocês precisam experimentar a qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas para isso nós devemos renunciar à nossa própria carne e seguir Jesus. Jesus disse, tomem a sua cruz e sigam-me. Então é necessário a gente fazer isso. E em sétimo lugar, vivendo no centro da vontade de Deus. E em primeiro lugar, Jesus se revela a nós quando entregamos a Deus as nossas vontades. Estamos dispostos a viver a sua vontade. Em João 14, 21, Jesus fala o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e eu me revelarei a ele. Ou seja, aquele que ama Jesus, aquele que tomou a sua cruz, largou de si mesmo, largou os desejos carnais, aquele que fez de tudo para estar disposto, aquele que esteve disposto a carregar a cruz e a viver no centro da vontade de Deus, esse Jesus virá sobre ele, ele amará, o Pai também o amará e ele virá se revelar a ele. Ou seja, você fala, Vitória, eu não sei qual é a minha vontade, qual é a vontade de Deus para minha vida. Quando você fizer isso, meu amado Deus, ele vai se revelar a você, porque a palavra de Deus é boa, perfeita e eficaz. A palavra de Deus não volta vazia. Então ele vai se revelar. Ele não teria por que mentir, porque Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa em nenhuma das suas palavras. Basta você confessar a ele, basta você pedir para ele te direcionar e ele vai se revelar a você. Eu desejo que essa palavra tenha fortalecido a sua fé. Eu desejo que você fique com Deus. Curta, comenta, compartilha. Se você ainda não é inscrito no canal, ative o sininho das notificações. Se inscreva para não perder nenhum vídeo. Eu desejo que você fique com Deus, fique na paz e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a sua vida. Tchau, tchau.